Bom, passa a palavra então ao André Amaro, que é presidente da Odebrecht Defesa e Tecnologia. Derrubei o microfone rapidinho. Ah, tá aí já. Alô? Bom, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Prazer poder falar com os senhores. Eu vou saltar o vídeo original, tá? Porque são 6 minutos desnecessários. Depois o vídeo está na internet. Quem quiser ver o vídeo geral, a versão está na internet. E a apresentação tem 3 partes. Uma atualização do que é a organização da Odebrecht hoje, quem é a ODT, quais são as empresas que fazem parte da Odebrecht Defesa e Tecnologia. E depois eu tenho um aprendizado. Nós estamos há 4 anos atuando como organização da Odebrecht na área de defesa e tem um aprendizado grande que eu queria compartilhar com vocês, que são provocações e reflexões do que a gente pode fazer conjuntamente, empresa, clientes, Forças Armadas e os participantes daqui, para a gente atingir os objetivos que todos temos em comum, que é uma autonomia tecnológica, geração de empregos de alta renda, atrair de volta os nossos cérebros que estão fazendo programas fantásticos no exterior, como Ciência Sem Fronteira, com programas com muito conteúdo de conhecimento, gerar empregos qualificados para essas pessoas atuarem no Brasil, esse jovem atuar no Brasil, e a gente conseguir transformar o nosso país num país cuja economia está baseada no conhecimento nosso e não no conhecimento de terceiros. O país industrial não tem muito futuro. A industrialização já é commodity. O segredo está no domínio do conhecimento. Vamos em frente. Saltando o vídeo. A Odebrecht é uma organização de origem. Vou passar o vídeo, não, porque toma tempo a pouco. Vou voltar para a apresentação. Muito bem. 71 anos, a organização da Odebrecht, só atualizar, nós estamos em 26 países, já estamos atuando no exterior de forma contínua e constante há 36 anos, perfeito? E nós temos, assim, uma gama de produtos e serviços muito ampla, onde existem já 20 milhões de pessoas no mundo que usam todos os dias serviços prestados pela Odebrecht, que vão de água, luz, esgoto, rodovias. Crescimento muito importante nos últimos anos, destaca o crescimento de 13 para 14, apesar do ano de 14 ser um ano já de grandes desafios para o Brasil, a organização cresceu mais de 20% em função da desvalorização do real, porque 51% das nossas receitas globais são no exterior. Então, nós compensamos o decréscimo, as dificuldades que nós todos estamos enfrentando no Brasil, com um crescimento, um maior valor, maior expressão em reais da nossa receita no exterior. O EBITDA cresceu bastante também, estamos com 168 mil integrantes diretos e 108 mil são os parceiros que a gente contabiliza como mão de obra indireta através da nossa atividade econômica. Vamos lá? Bom, na matéria tem uma série de empresas, tem um grupo de empresas de base industrial, a Braskem, a Odebrecht Agroindustrial, e algumas, a Odebrecht Realizações Imobiliárias, a Odebrecht Ambiental, as nossas empresas construtoras, de base e prestação de serviço. A ODT aparece aí, temos nosso estaleiro comercial, de plataformas de petróleo voltado para a indústria do pré-sal, o Enseada, algumas empresas dedicadas a investimentos no exterior, algumas empresas dedicadas a investimentos no Brasil, como a Odebrecht Transport, com portos, Embraporte, com o aeroporto do Galeão, com rodovias, mas algumas empresas já dedicadas para a atividade internacional. Empresas auxiliares e alguns fundos de investimento. Estou passando rápido mesmo para a gente ir para a discussão que eu acho que é o mais importante. Odebrecht Defesa e Tecnologia. Também vamos saltar o vídeo. Bom, esse slide eu vou parar um pouquinho aqui, porque a gente entra na defesa em 2010. Fazemos 5 anos da nossa decisão estratégica de atuar no setor de defesa. Por que a gente entra na defesa? Porque o Brasil decide como estratégico para o país ter uma base industrial de defesa forte. Ou seja, o Brasil formula uma estratégia nacional de defesa, o Brasil formula um conjunto de investimentos prioritários, um cronograma de investimentos, e o Brasil expressa qual é a estratégia para a execução desses investimentos, que passa por uma base industrial de defesa muito forte. Isso significa uma oportunidade para grupos econômicos que têm vocação de investir, de crescer, de desenvolver áreas novas,
se posicionar e tentar puxar, ajudar o país nessa direção. Nesse momento, nós, junto com a DCNS, assinamos um contrato, que foi bem falado hoje de manhã já pelo Almirante Neves, então eu não vou falar muito do ProSub, né? Mas assinamos um contrato com a DCNS e com a Marinha do Brasil, onde nós temos 60% da ICM, 40% da DCNS, e a Marinha tem uma Golden Share. E nós temos 50% do consórcio para essa efetiva. Na mesma época, nós adquirimos, em alinhamento com o governo brasileiro, o controle do capital da Mectron. Hoje nós temos 100% do capital da Mectron. A Mectron foi citada já em algumas apresentações. A Mectron é uma parceira muito forte da Força Aérea do Brasil, tem desafios grandes de entrega à Força Aérea do Brasil em projetos que são considerados estratégicos, mencionados aqui pelo Brigadeiro Chan, inclusive. Muito bem. Nós entendemos que nós, na ODT, temos que ser um parceiro das Forças Armadas do Brasil e do Estado brasileiro no desafio que nós temos de ter autonomia tecnológica que confere ao país a soberania. No mundo onde a eletrônica de estudo, se você não tem autonomia tecnológica, a sua soberania está em risco. Né? A defesa da soberania está ligada a não mais a mecânica, a ter o equipamento, mas ter a autonomia tecnológica do que está embarcado naquele equipamento. Quanto mais sofisticada ficam os equipamentos de missão e contramissão, mais vulnerável fica o país, ainda que ele tenha o equipamento, se ele não dominar os códigos-fontes da eletrônica embarcada, porque quem domina aquele código-fonte sabe qual é a contramissão necessária para neutralizar o equipamento. Então, se você tem um avião, se você tem um míssil com altíssima capacidade eletrônica, mas naquela eletrônica, alguém fora do Brasil sabe como se comporta, qual é o algoritmo de funcionamento daquele míssil, daquela aeronave, ele tem capacidade total de neutralizar este armamento ou este equipamento. Isso é um fato de forma no mundo. A gente sabe que tem exemplos, diversos exemplos aí nos últimos 30 anos, em que o domínio tecnológico, a autonomia tecnológica foi o que fez a diferença no resultado final de combates ocorridos no mundo. Muito bem. Principalmente através da Mectron, vem com um conjunto de capacidades muito importantes, mas o que eu chamo a atenção aqui também são capacidades, muita capacidade, mas uma certa pulverização. A primeira lição que a gente tem aqui é uma certa pulverização, um afã de obter conhecimento pelo conhecimento. Talvez a oportunidade surge, eu abraço aquele conhecimento, ponho para dentro de casa e depois fico com o conhecimento meio, o que eu faço com isso agora? Como é que eu transformo esse conhecimento em uma ação sustentável no longo prazo? Bom, dentro da ODT, nós estamos com 1.660 integrantes, né? É uma empresa de 5 anos já, é um crescimento bastante robusto. Destaco aí os integrantes ligados à ICM, né? Tem um integrante de base industrial, nós estamos com 1.200 integrantes trabalhando na ICM. Então, na Mectron, como nós temos ICM e Mectron, basicamente nós temos 450 integrantes na Mectron e 1.200 integrantes na ICM. Portfólio de produtos. ProSub, já falamos sobre isso bastante hoje de manhã com o Almirante Neves. Nós explicou qual que é o papel da ODT, qual é a participação. Separo bem os contratos que a construtora Norberto Odebrecht tem com a Marinha do Brasil e com a DCNS para a construção da infraestrutura, seguem uma liderança própria dentro da organização Odebrecht, e a ODT lidera a participação acionista da organização Odebrecht na ICM. De formas práticas, né, o presidente da construtora Norberto Odebrecht é responsável pelo contrato de infraestrutura e eu sou responsável por essa atuação, por essa empresa ICM, através do conselho de administração dela. Além disso, a Mectron, através da Mectron, a gente participa da plataforma da Integrated Platform Management System, já trabalhando junto com a Marinha do Brasil no desenvolvimento do TMS, que vai ser utilizado no submarino nuclear. Estamos desenvolvendo para a Marinha do Brasil também, no âmbito do ProSub, o torpedo pesado nacional. Existe uma expressão de que é um submarino sem um torpedo eunuco, ele não funciona muito. E voltamos ao que eu disse antes.
Ou seja, nós vamos equipar na origem os nossos submarinos com o torpedo francês. Mas se você não tiver no horizonte de 10 a 20 anos um torpedo cujo algoritmo de funcionamento é brasileiro, este torpedo pode ser neutralizado pelo fornecedor ou por quem tem acesso aos algoritmos do torpedo. Malvinas. Tem vários exemplos, né? Ou seja, a utilização de toda a capacidade de radar do Iraque na invasão do Iraque. Ou seja, a guerra, a modernização dos equipamentos de guerra obrigam os países que têm uma estratégia de soberania forte a dominar a tecnologia que está embarcada, de forma autônoma. Muito bem. Na área de comunicação, nós temos dois contratos muito importantes. O Link BR-2, mencionado pelo brigadeiro Chang, é uma responsabilidade enorme que a Mecton tem perante a FAB de conseguir desenvolver esse link de comunicação. Ele mencionou na apresentação dele a importância do link de comunicação na capacidade de emissão de uma aeronave. A aeronave hoje, qualquer aeronave, o navio, eles não atuam mais sozinhos, né? Eles atuam em rede. Então, é um data link de comunicação com grande capacidade de enlace de dados e grande domínio, segurança desse trânsito de dados, é o que dá a capacidade de atuar em rede com várias plataformas atuando na mesma missão. O RDS é um componente dessa área de comunicação. Nós estamos desenvolvendo um rádio definido por software do Exército Brasileiro. O Link BR-2, ele carrega um rádio definido por software. Dentro dele, nós estamos usando o rádio da Rafael, mas em paralelo estamos desenvolvendo um rádio brasileiro num contrato com o Exército Brasileiro, e essas coisas, no tempo, deveriam se encontrar. Quando eu falo no tempo, é no tempo mesmo, 10 anos. Eu aprendi que 20 anos de defesa é ali. É um lapso de tempo. Né? Muito bem, aqui estão os nossos mísseis, que a gente tem os contratos com a Força Aérea do Brasil. Foi mencionado aqui o Adarter, foi mencionado o míssil anti-radiação, tem os mísseis ar-ar, ou seja, nós estamos com 3 mísseis de terceira, quarta e quinta geração, combinando com o Adarter. A participação com a Denel foi fundamental. Eu destacaria aqui um grande aprendizado que a gente tem, que eu acho que tem a ver, também mencionado pelo brigadeiro Jean, a importância de nós termos parcerias tecnológicas. Os 3, o míssil AA1, AA1B e o NAR são contratos mais antigos que nós assumimos com a FAB o desafio de desenvolver completamente, autonomamente, esses armamentos. São mísseis muito sofisticados. Para ter uma ideia, o míssil anti-radiação, só 5 nações do mundo dominam essa tecnologia. Nós estamos na véspera de definimos agora os requisitos finais para a versão final do míssil. Vamos partir para a certificação. Em cerca de 2 anos, o Brasil deve ser a 6ª ou 7ª nação, isso não é muito divulgado, a dominar essa tecnologia. Mas quando você assume a responsabilidade de fazer tudo autonomamente, o custo em dinheiro e em tempo é muito elevado. O Adarter já é um aprendizado enorme, que essa parceria com a Denel deu uma eficácia do investimento brasileiro enorme. Ou seja, nós temos um conhecimento junto com a África do Sul do que é esse míssil, mas nós conseguimos chegar com um custo bem menor e muito mais rápido no objetivo. Míssil antinavio de superfície para a Marinha do Brasil e o míssil solo-solo, que é feito para a Marinha do Brasil e para o Exército Brasileiro também. Muito bem, radar, que foi mencionado aqui, nós vamos participar do offset do FX2. Essa capacitação foi obtida num offset na época do AMX, né? Então a Mecton participou através do offset e se capacitou no desenvolvimento e na fabricação de radar embarcado em aeronave, e a Celex, que é o gigante do mundo nessa tecnologia, já convidou a Mecton para poder fazer parte do FX2 no projeto aí, Saab, Celex, FX2. O Gripen sueco, ele contém um radar de bordo que é da Celex. Né? Então, o mundo é muito globalizado também, né? Ou seja, é uma integração de vários componentes de fornecedores que vão se aglutinando e ficando gigantes aí pelo mundo. Na área espacial, nós participamos, aí foi mencionado também pelo Dr. Oswaldo, nós participamos do CIPERS, nós participamos do BICISNAV, desafio enorme na área espacial. Eu acho que aí nós precisamos de fazer uma reflexão profunda de como atingir os objetivos comuns que nós temos com mais eficácia.
Então eu entro aí exatamente nas nossas reflexões e desafios, ou seja, o que a gente aprendeu nesses 4 anos e nos 25 anos de Mecton, né? Nós estamos há 4 anos, mas os fundadores da Mecton trabalham lá conosco, as equipes da Mecton são as mesmas, então nós temos discutido profundamente como criar um padrão para frente neste momento de transição. Momento de transição por quê? Momento de transição porque, claramente, o que nós sonhamos com a AND, nós não estamos tendo a capacidade de executar conforme nós sonhamos que seria executado. O volume de investimentos que a gente está conseguindo executar com o país não é aquele desejado, a velocidade que as decisões estão sendo tomadas não é a mesma, né? Os mecanismos previstos ali, que eu considero excepcionais, né? Na prática nós não estamos conseguindo coletivamente transformar aquilo em realidade. Então, como é que a gente, com esse aprendizado nesse momento de transição, momento de transição orçamentária no Brasil também, que está todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? Não é, tem sigilo nenhum nisso. Muito bem, acho que a primeira coisa que nós temos que discutir como sociedade é qual é a vontade real, vontade política real que o nosso país tem de fazer acontecer a Estratégia Nacional de Defesa, né? Com tudo que está preconizado ali, né? Ou seja, eu acho que é uma discussão de prioridades de nação que tem que ser feita, uma conscientização da sociedade sobre a importância da agenda da defesa no seu viés de assegurar a soberania do Brasil e no seu viés de realmente transformar a nossa estrutura econômica de industrial para uma estrutura econômica baseada em tecnologia e conhecimento, ou seja, empregos de alto valor agregado. Eu fico com um desafio permanente lá na Mecton: como é que eu consigo gerar emprego para a nova turma que está saindo do ITA? Como é que eu gero emprego para eles? Como é que eu gero oportunidades para aqueles jovens que eu sei que estão fazendo doutorados de altíssimo nível no exterior? Então, ou seja, a gente olha para o que está acontecendo em volta e para a oportunidade e precisa de refletir. Ou nós assumimos a defesa como um eixo de desenvolvimento socioeconômico fundamental para o país, ou nós vamos ficar meio pensando que defesa é coisa de militar, é coisa de soltar bomba, é coisa de matar. Não tem nada a ver. Eu acho que nós estamos muito imaturos na discussão do que é. Talvez o que me entusiasma nesse seminário é exatamente isso. É um excelente momento para a gente levar para a sociedade tudo o que tem sido dito aqui hoje. Os impactos potenciais, os impactos reais e os impactos potenciais na nossa sociedade de uma determinação na execução de uma política de defesa conforme está na estratégia, preconizado na Estratégia Nacional de Defesa, eles são óbvios, explícitos, só que praticamente ninguém sabe disso. E não geramos uma decisão política. Base legal. Falamos aqui na 8666, entendo que a 8666 permite as contratações, mas eu vejo que o decisor público ele está muito engessado na sua capacidade de tomar decisões estratégicas em nome do país, né? O decisor público está extremamente constrangido por um conjunto de defesa não é assunto para você comprar pelo menor preço. Defesa não é assunto. Agora, é claro que nós temos que ter uma governança, uma capacidade decisória, instrumentos para decidir certo quais são os parceiros certos, quais são as compras certas. Se a gente pegar a história dos países no mundo, né, nesses 4 anos, a gente olha em volta. Como é que acontece fora? A Inglaterra tem surgido com o amarelo para compras governamentais, aonde você tem um fornecedor só, né? A França tem um fornecedor só para um setor, um fornecedor para outro setor. Não se pensa em ficar fazendo jogos e concorrências e não se pensa em priorizar o preço acima das decisões estratégicas. Perfeito? Então, assim, o que a gente percebe é que pode ser que com a mesma base legal a gente possa operar, mas tem que ter uma discussão sobre os mecanismos que nós vamos utilizar, a utilização das cláusulas corretas da legislação. Existe uma lei de inovação muito boa, muito moderna, mas essa lei de inovação não está impactando nas decisões
dos compradores dos órgãos públicos, das Forças Armadas, do INPE, da Agência Espacial Brasileira. Então, eu acho que requer uma reflexão sobre isso. Defesa é fundamentalmente uma área de fornecedor único. Se nós pegarmos o sucesso da Embraer, ele está muito ligado a esse fato. A decisão de ter um fornecedor único na área aeronáutica foi a melhor decisão que o Brasil tomou há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? Ou seja, com base nessa decisão que vem cristalizada, nós construímos um gigante competitivo internacionalmente. Eu não vejo o cenário hoje do Brasil, como que a gente está vendo aí, uma capacidade do Brasil de algum gestor público tomar uma decisão nessa direção, robusta como foi a decisão tomada na Embraer lá atrás. E, aliás, decisão idêntica é que é tomada em todos os países do mundo que conseguiram romper a barreira e conseguiram montar empresas realmente fortes. Bom, estamos vendo o contingenciamento aí, né? Foi falado aí já várias vezes sobre isso. Sem dinheiro, esquece a indústria de defesa, gente. Esquece. Eu fico vendo assim, com pena e com preocupação, situações de empresas concorrentes minhas. Bom, a Mectron, eu coloco 100 milhões de reais lá todo ano para ela ficar viva. Se a organização Odebrecht não injetasse 100 milhões de reais por ano, é só pegar o balanço lá. Se eu não colocasse 100 milhões de reais na Mectron nos últimos 4 anos, ela tinha fechado. Ou então ela estava, não com 450 engenheiros, ela estava lá com 200, tentando sobreviver, vendendo o jantar para comer o almoço, e por aí vai. Eu vejo que a vontade dos nossos clientes, a vontade das Forças Armadas, a vontade da área da Agência Espacial Brasileira, do INPE, ela é enorme. A determinação existe. Agora, se esses caras não têm dinheiro, esquece. Né? Então, quando eu vejo o contingenciamento que houve no ano passado, impactando os programas todos, os nossos programas foram fortemente impactados, e vejo o que está acontecendo esse ano, ou seja, esquece, nós não vamos conseguir, por mais que a gente queira, e o pior é o seguinte, não é que nós não vamos conseguir montar, nós vamos pôr a perder o que a gente já conquistou. Né? O conhecimento que já está internado no Brasil vai desaparecer. Né? Bom, e aí, ligado a isso, nós temos a reorganização da base industrial de defesa. Né? É um pouco assim, determinação política, alocação de recursos e criação de cluster, a exemplo da Embraer. Vamos criar as áreas onde a gente tem a coragem de tomar decisão. É em torno disso que eu vou construir, vou concentrar os esforços. E vamos criar a governança que nos assegure, nos dê a tranquilidade como sociedade de que as decisões que estão sendo tomadas, as compras públicas estão sendo bem feitas, estão sendo bem montadas. Na autonomia tecnológica, eu acho que a gente tem uma oportunidade de dar ainda mais pragmatismo para os offsets. Né? Eu entendo que as Forças Armadas não podem indicar quem é a empresa que vai receber o offset, pelo arcabouço legal atual. Agora, o que é estranho, que o estrangeiro escolhe qual a empresa brasileira que vai receber a injeção de conhecimento, isso é muito estranho. Se isso é estratégico para o nosso país, né, eu acho que a gente não deveria delegar para o estrangeiro que ele tome a decisão sobre qual a empresa brasileira que ele vai querer escolher e pensar. Eu sou beneficiário de uma escolha dessa. A DCMS escolheu a organização Odebrecht. Há vários players de offset, várias empresas internacionais com obrigações de offset escolheram a Mectron como receptor do offset. Então, assim, eu acho que nós, como organização Odebrecht, na UDT e na Mectron, a gente está conseguindo tirar proveito dessa realidade. Mas que é estranho, Eu acho que o servidor, né, o Brasil, né, o gestor público brasileiro, deveria ter um instrumento legal que permitisse ele dizer: senhora Saab, senhora DCMS, senhora não sei quem, é com ele, com ele, com ele que eu quero trabalhar. Que a propósito, a gente faz isso com a Embraer, porque com a Embraer não tem, é meio indiscutível. E aí a gente vê o sucesso que é, né, ou seja, como que isso potencializa. E
E o desenvolvimento Greenfield, né, realmente, sem esses offsets, começar tudo do zero requer ainda muito mais dinheiro do que nós temos para dispor para tudo isso. Muito bem, era isso aí. Muito obrigado.